Meus amados e queridos irmãos, que a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós estamos de volta para mais uma aula semanal de Escola Bíblica Complementar. Esta aula que tem um compromisso com a poderosa Palavra de Deus. Todas as semanas nós comentamos uma das lições da nossa revista de adultos, publicada trimestralmente pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus, e fazemos esse comentário em 10 tópicos para que possa dar uma sistematizada e possa te ajudar no seu estudo. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, você se inscreva, isso é muito importante. Deixe aí o seu like também, porque esse like que você clica aí nessa mãozinha está dizendo que você acha que o vídeo é interessante, que é relevante, e de acordo com essa quantidade de likes que as pessoas dão no nosso vídeo, ele é repassado para outras pessoas. O YouTube interpreta como um vídeo relevante. E o vídeo é relevante, é um comentário da Palavra de Deus, um comentário diferenciado que nós fazemos em 10 tópicos. Você pode complementar o seu estudo aí na sua classe, ou a sua aula na sua classe, ou o seu estudo pessoal, ou o pastor quer dar uma palavra final ali ao final da EBD das classes, tem aí tópicos novos para que ele possa dar uma nova dinâmica na aula. Então, você também que tem amigos, compartilhe esse vídeo com outras pessoas e também faça o seu comentário aí no YouTube, tem um local onde você faz o comentário. Queremos cumprimentar todos os irmãos que também nos ouvem através do AD Alagoas, que é a nossa página oficial das Assembleias de Deus aqui no estado de Alagoas. Então, toda quarta, quinta-feira mais ou menos, a equipe lá disponibiliza o nosso vídeo para você também ter acesso. E aos irmãos das rádios web, a Rádio Gênesis, aqui de Maceió, e a Rádio Web Capital, também aqui de Maceió, são rádios que transmitem as nossas aulas. A Rádio Gênesis transmite toda terça-feira, a Rádio Web Capital aqui em Maceió todos os dias, ela transmite a partir aí das 22 horas, e também a nossa Rádio Farol FM 90.1, todas as quartas-feiras a partir das 22 horas está transmitindo. Então você tem aí várias plataformas que você pode acessar a essa aula. Fico feliz por estar dando aí uma pequena colaboração e ajuda aos irmãos no estudo da lição. Muito bem, nós estamos estudando nesse trimestre esta lição que estou apresentando aqui no vídeo. Claro que os irmãos que nos assistem pelo rádio não têm a imagem, mas ouvem aí o áudio. Nossa lição fala sobre até os confins da terra, pregando o evangelho a todos os povos até a volta de Cristo. Esta lição ela é comentada pelo pastor Wagner Gabi, que é líder da Assembleia de Deus em Curitiba, Paraná, conferencista, advogado, escritor de obras da CPAD, obras como As Doenças do Século, Planejamento e Gestão Eclesiástica, Relações Públicas para Líderes Cristãos e As Parábolas de Jesus. Todas essas obras publicadas pela Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Muito bem, na primeira lição nós comentamos sobre a Grande Comissão, um enfoque etnocêntrico. Agora vamos para a nossa segunda lição, que é o nosso comentário de hoje, que vai tratar sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. Nossa lição tem um texto áureo que diz assim: quanto a mim, eis o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Gênesis capítulo 17, versículo 4. A verdade prática nos diz: o amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. E nossa leitura bíblica em classe, ela se encontra em Gênesis capítulo 12, versículos de 1 a 3, depois Gênesis 17, versículos de 1 a 8. Nos diz assim a palavra do Senhor:
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Gênesis 17, de 1 a 8. Sendo, pois, Abrão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e sê perfeito. E porei o meu concerto entre mim e te multiplicarei grandissimamente. Então caiu Abraão sobre o seu rosto, e falou Deus com ele, dizendo: quanto a mim, eis o meu concerto contigo, e serás o pai de uma multidão de nações. E não se chamará mais o teu nome Abrão, mas Abraão será o teu nome, porque por pai da multidão de nações te tenho posto. E te farei frutificar grandissimamente, e de ti farei nações, e reis sairão de ti. E estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. E te darei a ti e a tua semente depois de ti a terra de tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e ser-lhes-ei o seu Deus. Muito bem, queridos, nossa lição, como sempre, de costume, ela consta de uma introdução que vai dar aí uma visão panorâmica da nossa lição. O tópico número 1 vai tratar sobre a natureza missionária de Deus, é importante você ler. No segundo tópico, o autor vai tratar sobre o amor de Deus, o princípio fundamental da história da redenção. O terceiro tópico, visão bíblica do caráter transcultural da missão. E, por fim, uma conclusão. Esta é a nossa lição, que os senhores devem ler, examinar, porque há muita informação interessante. E nós passaremos, então, a fornecer aos irmãos os 10 tópicos que estão coerentes aqui com o título da nossa lição e com o conteúdo da nossa lição. A gente só dá uma organizada diferente em 10 tópicos. Então, o primeiro tópico que eu enumerei aqui foi o seguinte: uma tarefa com fins universais. Nós estamos falando de missões transculturais. As missões transculturais são aquelas que atravessam as nossas fronteiras, vão além das nossas fronteiras para outros países, de outras culturas. Então, esse transcultural, além da nossa cultura, indo para outras culturas. Então, missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus. E aí nós colocamos sobre esta missão transcultural que ela é uma tarefa com fins universais. Então, a pretensão de Deus nunca foi uma evangelização exclusivista, uma evangelização apenas para um povo, apenas um povo ser povo de Deus. Não, Deus quer que o evangelho seja pregado a todo mundo, a toda criatura, Enfim, a tarefa tem fim universal. Vejam lá no texto áureo, que é uma palavra de Deus para Abraão. Ele diz assim: o meu concerto contigo e serás o pai de uma multidão de nações. Abraão deveria ser uma bênção, não só para a sua família, não só para o povo que derivaria, dele, da sua família, mas que ele fosse uma bênção para todas as famílias da terra. Então, todas as vezes que nós pretendemos colocar Deus dentro de um cercadinho e achar que ele é uma propriedade exclusiva nossa, nós erramos, nós nos equivocamos, porque Deus, ele amou o mundo. Então, o projeto de Deus é para todo mundo. Nós vamos ver, vamos dizer assim, uma pista disso em José. Abraão, quando chega no Egito,
tomam a mulher de Abraão e daqui a pouco Abraão começa a se tornar uma maldição no Egito, porque começa a dar problema lá. Né? Porque tomam a mulher dele, isso é ilegal perante Deus, e aí começa o Egito a ser punido. Né? Mas você vai ver em José indo para o Egito, né, como um prisioneiro, vendido pelos seus irmãos, e lá ele sendo o salvador do mundo, né, pelo menos do mundo da sua época, né, porque ele conseguiu juntar todo aquele mantimento na época da fartura e na época da seca, né, que foram aqueles outros 7 anos, ele conseguiu, né, suprir as nações. José se colocou como um salvador do mundo, não só para o povo do Egito, como para a conservação do seu povo e para todas as nações que precisavam de mantimento. Então, este é o projeto original de Deus, uma salvação, uma missão universal para todos os homens, tribos, línguas, nações. Jesus, em Mateus 28, a partir do versículo 18, ele diz assim: porque é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Não é? E lá em Atos, capítulo 1, versículo 8, nós vamos encontrar também uma afirmação do Senhor, quando ele diz assim: vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Para quê, Senhor? Para que vocês sejam minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Muito bem, então, uma tarefa com fins universais. O terceiro tópico e o subtópico primeiro tem aqui uma pequena observação que diz assim: um Deus missionário. O Antigo Testamento revela um Deus missionário. No livro de Gênesis, Deus trata não somente com uma nação específica, mas com toda a humanidade. É o nosso primeiro ponto. O segundo ponto, uma causa que exige visão. Essa missão transcultural é uma causa que exige visão. Ninguém vai além das suas fronteiras, ou talvez nem dentro das suas fronteiras, se ele não tiver uma visão. Eu sempre que prego ali sobre Isaías capítulo 6, né? Isaías vai dizer: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor sobre um alto e sublime trono, né? E esta visão que ele teve do Senhor ampliou certamente, né, todas as suas perspectivas, né? É tanto que lá na frente, depois que o anjo toca na sua boca com uma tenaz, não é? E o Senhor pergunta: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Glória a Deus. Nós vamos ver aqui em João 4,35, me veio à memória esse texto, eu já deixei marcado aqui, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 35. Jesus falou assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa, a colheita? Eis que eu vos digo: levantai os vossos olhos e vede as terras que já estão brancas para a ceifa. Jesus está falando justamente para que nós, o primeiro momento ele fala, né, os judeus estão dizendo que que ainda falta 4 meses até a ceifa, né? Os judeus estão tratando do que é material, da colheita material. Mas Jesus já vai para o lado espiritual e diz assim: eu quero dizer a vocês que vocês olhem, vejam as terras que já estão brancas para a ceifa. Ou seja, irmãos, aqueles que não têm uma grande visão nunca farão uma obra transcultural. Eu quero aqui, publicamente, porque esse meu vídeo vai para o mundo inteiro, né? Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente aqui em Maceió, que a cada dia nós vemos ele estendendo as missões, mandando mais famílias para o exterior, né? E não somente no exterior, mas eu louvei a Deus quando ele criou a missão local. Então hoje nós vemos missões sendo realizadas dentro do estado de Alagoas, em municípios dificílimos, que não dá para se constituir um campo. Então o pastor manda
um, um presbítero, um pastor missionário, não é? Ele é mantido pela Caixa de Missões e ele vai fazer missões aqui em Alagoas. E nós temos também, hoje nós temos missionários na Espanha, temos missionário em Portugal, temos missionário na Bolívia, na Argentina, não é? E espalhado por aí. Não é? E cada dia mais esse trabalho vai crescendo. O pastor vai olhando os campos brancos para a ceifa e vai enviando então os missionários. Então, em primeiro lugar, uma tarefa com fins universais. Segundo lugar, uma causa que exige visão. Terceiro lugar, uma missão fundamentada no amor de Deus. Nossa lição vai abordar muito sobre isso, né? Essa missão transcultural, ela é um retrato, é o reflexo, não é, do nosso Deus que mandou seu Filho dos céus à terra, não é, para poder tomar a forma de homem, como homem ele se fazer como servo e trabalhar todo esse projeto redentor para a salvação das nossas vidas. Então, essa missão é fundamentada no amor de Deus. Veja a verdade prática. O amor de Deus é a verdadeira motivação do crente para realizar a obra missionária. João 3,16, que é o texto áureo da Bíblia, né, diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, não dá para dimensionar, né, que deu seu Filho unigênito, seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No nosso plano de aula, que sempre traz um pequeno comentário, na sua introdução, está escrito assim: perceberemos nesta lição que todo esse movimento transcultural da missão cristã está fundamentado na natureza amorosa do Deus Pai. O que motiva um missionário ou missionária a atravessar culturas para apresentar o Evangelho de Cristo é o amor de Deus por meio da entrega de seu único Filho, Jesus Cristo. Deus foi o exemplo de maior missionário. E quando nós nos propomos a fazer missão, seja indo, seja com os joelhos orando, seja com as mãos contribuindo, nós estamos imitando a Deus. Então, isto é muito importante. Também nesse plano de aula, na sua conclusão, diz assim: por esse amor, todos fomos alcançados. É por esse amor que também somos exortados a alcançar pessoas que ainda não tiveram um encontro com Deus. Nós que estamos nas Assembleias de Deus, né, um trabalho extenso em todo o Brasil e no mundo, né, nós agradecemos muito e somos muito felizes por Deus ter mandado Daniel Berg e Gunnar Vingre para o Brasil, para o Belém do Pará, e de lá a obra ter se estendido até o sul do país, não é? E hoje a Assembleia de Deus é a maior denominação pentecostal do Brasil. Nós agradecemos muito, mas não podemos ficar apenas, irmãos, agradecidos por ter recebido esses missionários. O que é que nós devemos fazer como gesto de gratidão? Enviar missionários, que é o que nós temos feito, não é, a cada dia, e esse trabalho está crescendo. Nós louvamos muito a Deus por isso. Quarto lugar, eu anotei aqui que essa missão transcultural é uma obra que requer renúncia. Ninguém vai à missão transcultural sem que antes renuncie. Jesus veio, né, à terra renunciando a si mesmo, né, para estar aqui entre os homens e realizar a sua grande obra missionária. E ninguém vai para a obra missionária transcultural se ele não tiver uma elevada dose de renúncia. Nós vamos ver em Gênesis 12, versículo 1, quando Deus chama Abraão, Deus diz assim: olha, Abraão, sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai para uma terra que eu te mostrarei. Isso aqui nós não vamos entender porque no nosso contexto brasileiro, no nosso contexto ocidental,
às vezes isso se faz com muita facilidade, mas nesse contexto, né, onde a terra, a parentela, a casa do pai tinha um peso tão grande, né? Só Deus sabe, né, a dor no coração de Abraão de ter que abandonar tudo isso para ir cumprir a sua missão. Então a missão transcultural, ela exige do missionário uma renúncia muito grande. Eu me lembro de um tempo atrás, nós tínhamos um missionário, eu não me recordo agora o nome dele e nem o país que ele estava, mas ele contou que num determinado momento ele ia passando em um lugar e estavam várias bandeiras, ele viu a bandeira do Brasil. E a criança ficou olhando para a bandeira e chorando, porque esses missionários nossos vão para a missão transcultural, irmãos. Muitas vezes não, quase sempre, a alimentação é diferente, né? O clima lá é diferente, as pessoas falam outra língua, né? Os costumes são diferentes, né? A igreja que ele vai, através da pregação, construir, ela também tem configurações diferentes da igreja daqui. Então, tudo é diferente. Quantas vezes o missionário deseja comer um pedaço de queijo, mas às vezes o lugar não tem, né? Acostumado a comer uma carnezinha de sol aqui do Nordeste, mas lá também não tem. Então, ele renuncia a muita coisa, né? Às vezes ele tem esse desejo, né? E a esposa tem que também se submeter a esse desejo com os filhos e seguir para uma terra desconhecida. Então, é uma obra que requer muita renúncia. No nosso plano de aula, lá na sugestão de método, tem também uma parte interessante, que diz assim: o trabalho missionário é a vivência do amor divino como relação dinâmica, ativa e de sacrifício, que pode reunir muitas outras forças para um propósito. É uma missão de sacrifício e que exige muita renúncia. Vamos então para o nosso quinto tópico. O nosso quinto tópico sobre missões transculturais, a sua origem na natureza de Deus, nós colocamos aqui como quinto tópico, um projeto contínuo e ininterrupto. As missões transculturais começaram e nunca pararam. Esse projeto ele é contínuo e ele é ininterrupto, ele não tem interrupção. Então, missões vêm sendo feitas desde o Antigo Testamento e continua sendo feita, né, pela missão, pela igreja, do século 21. A nossa introdução diz assim: a palavra transcultural traz a ideia de um missionário que transpõe as barreiras da cultura de um povo ou civilização para apresentar o amor de Deus. Isso implica interação com todos os grupos étnicos da terra, com os diferentes aspectos da vida. Isso é adaptação, enquadramento, né? Na lição desta semana, veremos que Deus escolheu uma família para, por meio dela, alcançar todas as famílias da terra. Esse processo se deu por Abraão, sua família, depois a nação de Israel, depois a pessoa de Jesus e finalmente a igreja. Olha aqui, irmãos, o contínuo e o ininterrupto, né? No passado, Deus vai, chama Abraão, daqui a pouco Abraão é uma família, Abraão gera Isaac, Isaac gera Jacó, ali são descendentes de Abraão, eles vão para o Egito, depois que eles voltam do Egito, se constitui uma nação, entra em Canaã, não é? E aí é o povo de Israel, o povo hebreu, o povo de Israel, e depois deles vem aí o Novo Testamento, não é? Com a vinda aí do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, temos aí o tempo da graça, né? Temos aí a dispensação da graça, a dispensação do Espírito, né? E Jesus fez a missão, e Jesus, como ele fez, ele enviou os seus discípulos também, e os discípulos continuaram fazendo a missão, e a igreja de Deus, né? A igreja primitiva, e nesses irmãos vão morrendo, vem surgindo outras pessoas, a igreja nunca perdeu ou nunca sofreu
solução de continuidade. A igreja sempre fez a obra, Deus nunca se deixou sem um representante. Então, essa missão transcultural não é uma novidade do século XXI, nem do século XX, né? Ela vem desde os mais remotos tempos dos nossos pais, dos patriarcas e etc. E até hoje, essa missão está sendo feita para a glória de Deus. Não há quem possa interromper. Olha, irmãos, há países que perseguem o evangelho, há países que matam missionários, que prendem missionários, que queimam as igrejas, mas Satanás já sabe que perseguir a igreja nunca fez a igreja parar. Não é? E é bom que esses mais novos, que são usados aí por Satanás nesses países comunistas, né? Países que não toleram o cristianismo e perseguem os cristãos, eu não sei se é uma boa notícia para eles, mas quanto mais persegue, diz que a igreja é igual omelete, quanto mais bate, mais ela cresce. Então, não tem como parar, porque esse projeto é contínuo e ininterrupto. Sexto lugar, um trabalho alicerçado numa chamada. Olha, missão transcultural não é para qualquer pessoa, né? Há pessoas que se intitulam missionários aí pelo mundo, mas eles vão para os países para tirar retrato, né? Às vezes quer fazer um curso por lá, quer fazer turismo, aquela coisa toda, vai lá, passa um tempinho e depois retorna. Mas o missionário, ele que vai para a missão transcultural, ele tem que ser alguém que tem uma chamada específica de Deus. Porque quando a gente tem uma chamada específica de Deus, não é a chamada do meu coração, não é a chamada da minha mente, não é a chamada de alguém que desejou, que propôs para mim. É uma chamada de Deus. Todos nós sabemos o que é uma chamada de Deus. Abraão estava em Ur dos Caldeus. Deus vai e fala com Abraão. Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Aí ele vai, né? A Bíblia diz que ele vai sem saber para onde ia, nós vamos ver isso mais na frente, mas ele vai cumprir esta missão. Vai e foi para a missão mesmo, né? Então, isso aqui exige chamada. Eu falei aqui no início sobre Isaías capítulo 6, né? Quando o profeta Isaías cumpre o seu chamado, que é uma missão, não é? Depois que a brasa viva é tocada nos seus lábios, né? Depois que ele vê a glória de Deus, né? E o Senhor pergunta: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele foi alguém chamado pelo Senhor. Jeremias disse: Senhor, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus disse: você não diga que é uma criança, porque aonde eu te mandar ir, você irá. E o que eu te mandar dizer, você dirá. Então, nós vemos, não é, aqui em Gênesis 12, na chamada de Abraão, é uma chamada, Isaías capítulo 6, e eu reservei aqui Atos capítulo 8, que eu quero ler com os irmãos aqui, Atos capítulo 8, que mostra a história de Filipe e o eunuco. Olha, Filipe estava em Samaria, uma cidade populosa e tudo mais, ele fazendo a obra, mas ele recebe uma chamada de Deus. Está no capítulo 8 de Atos, versículos 26 em diante. Olha, e o anjo do Senhor falou a Filipe, isso é chamada, dizendo: levanta-te e vai para a banda do sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. O que é que eu vou fazer no deserto? Bom, mas você tem uma chamada de Deus. E levantou-se e foi. E eis que um homem etíope, eunuco, mordomo-mor de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros e tinha ido a Jerusalém para a adoração, estava regressando e, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías. E aí disse o Espírito a Filipe, isso é chamada: chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe ouviu que o homem lia o profeta Isaías. E aí Filipe disse: entendes tu o que lês? E ele disse: como poderei entender se alguém me não ensinar? E rogou a Filipe que subisse
e com ele se assentasse. E o lugar da escritura que lia era aquele trecho lá de Isaías, tal. Então, meus queridos, você vê Filipe aqui, não está indo por conta própria, ele está indo porque tem uma chamada de Deus. Chamada não é um desejo, né? Chamada não é um desejo, chamada é uma ordem autoritativa de Deus, que é quando Deus diz assim, vem. É como o centurião falou, ele disse, eu tenho soldados às minhas ordens, digo a este, vai, e ele vai. Ele vai porque o centurião mandou. E o centurião diz, eu digo àquele outro, vem, e ele vem. Ele vem porque o centurião chamou. Então não é fantasia, obra missionária e transcultural, ou qualquer obra missionária, você precisa de uma chamada, porque você vai encontrar desafios, você vai ter saudade de casa, da sua cultura, das suas tradições, dos seus costumes e tudo mais. O que é que faz esse missionário se manter firme lá na obra missionária? É a convicção, meus irmãos, da chamada de Deus no seu coração. Então, muito cuidado para não dizer eu tenho chamada missionária quando você tem um desejo. O desejo é uma coisa, nem tudo que eu quero Deus vai me dar. Chamada é uma coisa bem diferente na minha perspectiva. Sétimo lugar, essa missão transcultural, a sua origem na natureza de Deus, é um empreendimento balizado na fé. Sem fé, a Bíblia diz, é impossível agradar a Deus. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Irmãos, eu repito aqui Gênesis 12. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua família, da tua parentela, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Onde é, Senhor? Lá, Hebreus 13, se eu não me engano, versículo 8, vai dizer que, aliás, Hebreus 11, versículo 8, vai dizer que Abraão saiu sem saber para onde ia. Isso, irmão, é você chegar na rodoviária e ver um ônibus, porque todo mundo chega e já olha aquela placa que tem na frente do ônibus dizendo o destino do ônibus. Agora é você entrar num ônibus que não tem aquela placa. Para onde vai? Não sei. O que é que você está indo fazer? Não sei. Deus me chamou para ir para lá. O nome disso é fé. No plano de aula, ainda no setor motivação, nós temos aqui ainda uma outra observação, que diz assim, a missão transcultural é uma obra de relacionamento num primeiro momento com o desconhecido. Veja só, irmãos, você sai, você pode até imaginar, hoje nós vivemos, num século de luzes, de informação, eu estava aqui sentado em casa, eu disse, minha filha, vamos assistir como é a Suíça. Aí você vai no YouTube e encontra um vídeo explicando tudo sobre a Suíça, mostrando os lugares. Parece até que você está lá. Mas, meus queridos, mesmo assim, quando o missionário chega, isso eu estou falando não que eu fui para a missão transcultural, mas eu já ouvi muita gente que foi. E quando chega lá, diz, olha, pastor, não era o que eu imaginava. Eu pensei que falava espanhol, eu pensei que falava inglês, pensei que falava francês. Quando cheguei lá, foi que vi que não sabia nada. Então, o que é isso? São as surpresas que a missão traz. E quem vai no escuro. E aí você vai na fé, que diz que fé é um pássaro que canta de madrugada enquanto o dia não amanhece. Então, o missionário vai, e como dizia o nosso saudoso pastor, o que partiu para a glória, pastor Zeneco, ele dizia assim, quando eu sou escalado, sou dirigido pelo meu pastor para ir para um campo, eu não vou lá olhar o campo, olhar se a cidade é boa, se é ruim, se é nada. Ele dizia que no dia da posse pegava o carro, ia, chegava lá na cidade, quando ele descia do carro, fechava o olho, fazia uma oração, e depois ele abria o olho e o bicho que aparecesse, ele se agarrava com ele, Era o jeito que ele tinha de contar, ou seja, deixa as surpresas vir. Eu cheguei, pronto, vou estar aqui pela fé. Tópico 1 e subtópico 1 vai dizer assim, sobre a natureza missionária de Deus no chamado de Abrão. A expressão, sai-te da tua terra, revela uma ordem
e um chamado de Deus para Abrão ir a um lugar que a princípio ele não conhecia. Junto com essa ordem veio uma promessa. Então, meus queridos, eu creio que eu posso fundamentar aqui esse tópico dizendo que missão transcultural é um empreendimento balizado na fé. Eu não tenho fé, então nem inventa de fazer missão transcultural, porque o negócio tem que ser pela fé. Você não vai com todas as garantias, né? Não, absolutamente. Você tem que ir confiando naquele que lhe chamou. Oitavo lugar, estamos caminhando para o final, um chamado à redenção. Essa missão não é para levar blá 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 para a outra cultura. Essa missão não é para a gente fazer festinha na outra cultura. Essa missão, não é, transcultural, ela leva uma mensagem que tem um conteúdo pré-determinado. Qual é o conteúdo pré-determinado? A pregação do Evangelho. O que é Evangelho? São boas novas. Então, esse missionário vai para a missão transcultural, levando uma mensagem de redenção, uma mensagem que anuncia que os homens estão perdidos em seus delitos e pecados, mas que há uma resposta de Deus, há uma solução, que é Jesus, que veio a este mundo, deu a sua vida na cruz do Calvário, pagou a nossa dívida, nos justificou, nos deu certeza de uma vida melhor e mais feliz na eternidade e nos fez aqui na terra os seus mensageiros. Então, meus queridos, é um chamado à redenção. O tópico 2, ele vai explicar muito bem isso aqui, porque nós vamos ter essa redenção no Antigo Testamento. A redenção no Antigo Testamento significa livrar o escravo de sua escravidão. Por exemplo, o povo quando foi tirado do Egito, né? E com base no pagamento de um preço por um redentor. No Antigo Testamento, a redenção está associada à vida familiar, social e nacional de Israel, nos seguintes aspectos: resgate para a libertação de um escravo. Esse resgate também fala de recuperação de um campo, nós vamos ver esse tipo de resgate na Antiga Aliança, e resgate de um macho primogênito, também vamos ver, e resgate de alguém que seria condenado à morte. A tudo isso, Deus trata na Antiga Aliança, no Antigo Testamento, como resgate. Agora, como redenção, agora essa redenção no Novo Testamento, essa redenção é estritamente uma atividade divina que é realizada por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que lá na cruz ele cravou a cédula da nossa dívida, não é, que era contra nós com as suas ordenanças, não é? Mas ele cravou-a na cruz para a glória de Deus, pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, cumpriu aquilo que nós não conseguiríamos cumprir e nos justificou. Esse ato de justificação é como se Jesus chegasse no tribunal, você estivesse lá para ser condenado e ele se colocasse em seu lugar, não é? E se colocando em seu lugar, pagando o que você deve, não é? Com isso, nós que estávamos mortos em delitos e pecados, agora somos justos pelo sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No entanto, a experiência de redenção só estará completa e consumada na segunda vinda de Cristo, por ocasião da glorificação final do crente, não é? Nosso pastor explicou essa semana que nós, quando falamos da salvação passada, nós estamos falando da justificação. Quando falamos da salvação presente, nós estamos falando da santificação, que é algo progressivo. E quando falamos da salvação futura, nós estamos nos referindo a esse estado de glorificação, quando não estaremos mais sujeitos à queda, a desvio, nós já estaremos livres desse tabernáculo terreno e corruptível. Muito bem, vamos então para o
último ponto, aliás, o penúltimo, uma missão exclusiva da igreja hoje. Missão transcultural é uma missão exclusiva da igreja hoje. Não são as ONGs que vão realizar, meus irmãos. Não é o poder executivo do nosso país, não é o poder legislativo, não é o poder judiciário. É mais fácil eles atrapalharem o trabalho da igreja. Agora, ajudar, não. Porque as atribuições deles são outras atribuições. A missão de levar a palavra de Deus, a salvação de Cristo, é uma missão exclusiva da igreja. Não é uma associação que vai fazer, não é uma ONG que vai fazer, não é um Estado que vai fazer, não é a ONU que vai fazer. Quem vai fazer isto é a igreja. Tópico 3 e subtópico 3 nos fala sobre a escolha da igreja. O Senhor Deus sempre desejou que os gentios fossem levados à luz. A salvação por meio de Cristo é o cumprimento divino da promessa dada a Abraão de abençoar todas as famílias da terra. Embora Israel tenha fracassado em seu ministério intercultural, Deus transferiu esse ministério missionário aos filhos do Novo Testamento. Glória a Deus, que é a Igreja de Deus. Essa igreja herdou, então, uma incumbência divina, sendo chamada a participar com Deus na evangelização do mundo. Por isso, igreja, fomos chamados para ser sal da terra e luz do mundo. Que Deus nos ajude a sermos uma luz, a sermos um farol, que ilumine este mundo. E quando nós falamos de iluminação, nós falamos de conhecimento. Que a igreja distribua o conhecimento, que a igreja pregue a palavra, como nós falamos na lição passada. Paulo disse a Timóteo: pregue a palavra, instes a tempo e fora de tempo. Então, uma missão exclusiva da igreja de hoje. E por último lugar, nós não poderíamos deixar de falar que essa missão transcultural, ela só é feita e só pode ser feita no poder do Espírito Santo. Eu quero retomar aqui Atos capítulo 2, de 1 a 11, quando nós vemos ali os crentes sendo batizados com o Espírito Santo e cada um era usado numa língua de um povo daquele. Então, muitos foram usados em línguas aqui da terra, de países que eles nem sabiam falar aquela língua, mas Deus usou para que eles falassem no poder do Espírito Santo. Ali no Pentecostes acontece o contrário do que aconteceu na Torre de Babel. Na Torre de Babel houve uma confusão de línguas, mas ali no Pentecostes nós vemos os crentes dominados pelo poder do Espírito Santo, falando as línguas daquelas nações para a glória de Deus. E vamos ver também Atos 1:8, que eu mencionei aqui, quando Jesus está ali em Betânia, no monte, prestes a subir ao céu, ser assunto aos céus, e os discípulos perguntam: Senhor, restaurarás tu nesse tempo o reino a Israel? Ele diz assim: não vos compete saber os tempos e nem as estações que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como Judéia, Samaria e até os confins da terra. O poder do Espírito era uma prerrogativa indispensável para que os discípulos realizassem a obra de evangelização mundial. No auxílio missiológico 2, porque tem 2 aqui, para nós fecharmos, vai dizer: o Espírito Santo é a presença de Deus no mundo. Ele é um membro da Trindade que vai aonde lhe é destinado. Ao compartilhar com o Pai e o Filho os aspectos qualitativos de personalidade, divindade e infinitude, ele também é luz e amor. Ainda assim, raramente, a doutrina do Espírito Santo é relacionada a missões mundiais, embora esse pareça ser o principal ímpeto da operação do Espírito, de acordo com as Escrituras. Então, a missão precípua do Espírito Santo na igreja
é impulsioná-la para a evangelização. Meus queridos e amados irmãos, ficam aí então esses 10 tópicos. Eu espero que tenha dado uma ajuda para você, não é? Compartilhando aqui as nossas ideias. Que Deus te abençoe muitíssimo. Até a nossa próxima aula, se Deus assim o permitir.